Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre as características socioculturais da região Nordeste. Vamos entender como é que toda a parte do clima, vegetação, relevo e hidrografia aliou-se à organização da demografia, distribuição populacional e suas características econômicas. E todos esses fatores naturais, econômicos e humanos acabaram criando uma cultura e também gerando problemas sociais, ambientais diversificados ao longo aí de todo o território da região Nordeste. Vamos tentar entender e fazer esse paralelo em que as características naturais e as organizações humanas acabam aí mostrando toda uma diversidade cultural nessa região. Vamos começar entendendo então sobre a cultura sertaneja. O sertão nordestino, ele é um berço de desenvolvimento cultural. É a partir dessas características da cultura e do modo de viver sertanejo em que surge muita literatura, muita cultura partindo dessa situação. A xilogravura, a literatura de cordel, os cantos aí do baião, do forró, acabam sendo um dos principais fatores norteadores da cultura sertaneja. A ideia da transumância, em que a pessoa precisa sair da sua terra que tanto ama para ir para outra região porque lá está tendo seca. Essa característica e esse sofrimento do sertanejo, fazendo esse retiro constante para poder aí, se livrar dessa seca, é o principal foco dessa narrativa da cultura sertaneja. Por isso que ela é muito importante, tão rica e tão vasta para a cultura do Brasil como um todo. Essa situação também acaba sendo mostrada nas danças, na própria culinária, onde nós temos aí uma produção bem vasta e diversificada, oriundas também de diversas culturas africanas que acabaram se instalando na região e também essa mistura com povos da região norte, da região sul, dando essa riqueza cultural para o Nordeste. É importante lembrar que a região Nordeste, ela tem aí cerca de 19% de todo o território do Brasil e ao mesmo tempo ela acaba tendo uma característica aí de abrigar uma vasta característica natural. Lembrando daquelas 4 sub-regiões do Nordeste. Temos lá a Zona da Mata, na região do litoral, aí temos o Agreste, na região ali onde faz a divisão entre a Zona da Mata e o Sertão Nordestino, que é a principal área do Nordeste, onde temos o tal polígono das secas, e aí chegando já no meio norte, que é uma zona de transição para a floresta amazônica. Toda a característica cultural e política, social da região Nordeste está pautado sempre nessas 4 sub-regiões. É importante lembrar então que a cultura básica aí nordestina vai ser pautada nestes critérios. Outra situação importante aí para a gente lembrar é a forma com que se organiza a política da região Nordeste. Durante muito tempo, tivemos aí um grande fluxo migratório de pessoas que sofriam com a seca no sertão em direção aí a estados como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, que recebiam uma grande quantidade de retirantes nordestinos. Hoje, a quantidade não é tanta, porém, ainda existe um grande vício histórico, político que acaba acontecendo. O coronelismo, onde nós vamos ter aqui famílias tradicionais da aristocracia nordestina que vai dominar diversos aspectos do campo político, do campo econômico e todas as situações de comando. Uma grande situação importante que todo mundo diz que um dos grandes problemas do Nordeste tem a ver com a seca, mas quem mora lá tem um ditado um pouco diferenciado, porque o problema do Nordeste não é a seca, mas sim a cerca, o que faz dividir os ricos dos pobres. Essas condições com que fazem com que essas pessoas, esses coronéis perpetuem-se no poder é justamente a indústria da seca. A necessidade de que de fato não ser necessário acabar com a seca no sertão, porque ela é um grande
palco para buscar recursos para poder ser investidos, que nem sempre acabam sendo de benefício de todas as pessoas na região Nordeste. Esse é um grande problema que acaba acontecendo aí nesse processo. Os grandes coronéis, as pessoas que acabam tendo aí o poder político, acabam sempre se beneficiando dessa situação. Uma vez que, quando chega a época de eleições, acaba tendo aí como palanque o acabar com a seca. E isso continua com seus votos, continuam no poder para poder tentar buscar recursos do governo federal para melhorar, gerar um benefício social. Mas o que acontece? Acontece sempre a cerca. A cerca vai acabar fazendo essa divisão. Digamos que há uma pesquisa lá sobre melhorar a saúde e a qualidade de vida de uma determinada população do sertão, onde precisa construir um açude. Então, a necessidade vai fazer com que eles peguem esse recurso, o governo federal libere através de bancos de desenvolvimento e faça a instalação de um açude para abastecer de água a população. Porém, um grande problema que acontece quando há pesquisas com que o único lugar que seria possivelmente fácil para se colocar o açude é justamente dentro das áreas de domínio daquelas pessoas que buscaram os recursos através do seu poder político. E isso acaba não revertendo em benefício para toda a população. Acaba sendo uma grande desigualdade econômica existente nessas áreas. De que essa é a grande sacada de que o problema no Nordeste não é a seca, mas sim a cerca. A seca já existe há muito tempo e vai continuar existindo. A grande situação é fazer com que as pessoas consigam viver melhor, com uma melhor qualidade de vida nessa condição que já existe e que nunca vai deixar de acontecer. Agora, esses incentivos é que precisam ser melhor distribuídos nessa região para que se reverta de fato em desenvolvimento para a população. Deixando a parte sertaneja de lado, vamos agora para a zona da mata nordestina, que é a parte onde temos aí a principal economia. É onde também temos o grande contingente populacional do Nordeste. É ali onde nós vamos ver a população saindo através do êxodo rural e concentrando grandes cidades como Salvador, Recife. Vamos ter ali também Natal e outras cidades que acabam tendo um grande inchaço urbano. Esse inchaço vai gerar diversos problemas sociais relacionados às áreas urbanas, como a questão da violência. Pessoas que acabam entrando nessas áreas não têm condição de viver nas áreas mais centrais, pois o dinheiro acaba não tendo como adquirir determinadas terras ali, então a segregação espacial faz com que elas vão para as áreas mais periféricas das cidades, formando aqueles cinturões de pobreza ao seu redor. E normalmente nessas áreas de cinturão de pobreza, nas áreas periféricas das cidades, o poder público não conseguiu chegar na mesma velocidade que a população para gerar serviços públicos, para transformar isso em benefícios sociais. E aí vamos ter problemas de violência, o crime organizado, o uso de drogas, vamos ter problemas aí relacionados a roubos, a criminalidade como um todo. A poluição vai entrar também nesse processo, tendo como referência, principal base, a falta de saneamento básico, uma vez que não vai ter tratamento de esgoto e todo o seu efluente, tudo aquilo que sai das casas, vão cair nas galerias pluviais, a água da chuva que vai ser levada para os rios, poluindo os rios, poluindo as águas do mar, fazendo muita sujeira, muitos problemas de doenças que acabam gerando com isso. Além da questão do desemprego. O desemprego também vai atingir muito essas áreas, esses bolsões aí de pobreza das grandes cidades, pautado justamente nessa falta de perspectiva que acaba não tendo aí dentro da região. Porém, é importante lembrar de uma situação aqui. Durante os últimos anos, a partir aí do início do século XXI, existe uma preocupação também dos estados em transformar incentivos fiscais em empregos para melhorar as condições de vida do povo nordestino que tanto batalha, tanto luta para conquistar o seu pão de cada dia. Dessa maneira, então, há um processo hoje de migração contrária, a migração de
retorno. As pessoas estão voltando de áreas do Sudeste que durante muito tempo ali serviram para seu sustento e agora, por essas melhorias nas condições de vida da população nordestina, eles estão fazendo agora o caminho de volta para a sua terra. É um retirante ao contrário. Então, quem sabe mais para frente, nós teremos aqui histórias da cultura sertaneja, só que do sentido contrário. O sertanejo que estava no Sudeste, que sentia saudade da sua terra e por isso resolveu voltar devido a essas melhorias e quem sabe melhorar, inclusive, a situação da indústria da seca, que pode ainda facilitar melhor as coisas. Eu espero que você tenha entendido essa aula, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter assistido ela até aqui. Tchau!